Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ó, 7 horas em ponto. A gente vai dar aquela esperada no pessoal que está entrando ainda. Então, ainda a gente não vai começar a falar sobre o tema de hoje. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Como sempre, é um prazer tê-los aqui com a gente. Já vamos começar a combinar como será a noite de hoje. A gente vai. Nossa interação, como sempre, é uma troca, então eu conto com a participação de todos vocês através do chat, trazendo as dúvidas durante mesmo a apresentação, a minha fala. E eu vou tentar responder o máximo de perguntas durante o treinamento para que seja para que tenha, né, essa interação, para que seja um momento de troca. Tá? Quem acompanhou o último webinário, nós fizemos uma introdução sobre armazenamento, sobre o mercado de armazenamento e uma apresentação do nosso portfólio. Hoje, o nosso foco principal é falar sobre dimensionamento, né? Como nós vamos dimensionar a solução API Storage. Então, eu espero que vocês tenham muitas dúvidas e durante essa 1 hora que a gente vai ficar aqui conversando, que eu possa responder a boa parte e que vocês me tragam também a experiência de vocês em campo, principalmente quem já teve experiência com o API Storage, tá? Então, a gente vai dar um tempinho aqui, mais uns 3 minutinhos. Às 7h05 a gente volta já para começar o webinário, combinado? Até já já. Bom, boa noite para quem entrou agora. Nós vamos começar nosso webinário. O tema de hoje, né, como está aqui na capa, é sobre dimensionamento da API Storage.
Nós criamos essa série de webinários para trazer um pouco mais de conteúdo sobre armazenamento, trazer nosso posicionamento de como nós estamos enxergando o mercado aqui no Brasil e principalmente para falar como a nossa solução, né, o AP Storage, ele se encaixa perfeitamente nos projetos e como ele também traz grandes oportunidades de negócios, né, novos negócios, porque o mercado de armazenamento ele traz um mercado dentro do mercado, né? Então a gente consegue enxergar que para aquele cliente que apostou na geração, fez um investimento em um sistema fotovoltaico, você pode revisitar esses clientes para ofertar o armazenamento, porque além da solução AP Storage ser independente de um sistema fotovoltaico, ela também é compatível, né, com topologias de diferentes marcas, com modelos antigos da AP Systems. Então, isso traz com que aquele cliente que já foi seu cliente da geração seja também um possível cliente para o armazenamento. Então, nosso objetivo hoje é dar esse segundo passo. Então, quem acompanhou o webinário o primeiro webinário, por favor, deixa aqui no chat, fala se vocês acompanharam. Eu trouxe a introdução do nosso portfólio, falando um pouco das características técnicas dos produtos, e hoje a gente vai falar sobre o levantamento dessas cargas, como que vocês vão dimensionar, como é feita a formatação do kit com o AP Storage. Então, para quem está aqui, é novo, ainda não me conhece, meu nome é Mariane Pereira, eu sou engenheira eletricista, e atuo hoje como gerente nacional da P-Systems aqui no Brasil. E meu objetivo é falar um pouco da parte de dimensionamento, mas caso vocês tenham dúvidas sobre o portfólio e não conseguiu acompanhar o webinário o primeiro webinário que nós tivemos, no dia 10, deixa a pergunta aqui também. Já combinei com o pessoal que entrou um pouquinho antes, que nossa interação ela acontece durante a apresentação. Então, não guardem as dúvidas para o final. Eu quero que vocês questionem, tragam todo tipo de questionamento, compartilhem a sua experiência, como vocês também estão enxergando o mercado. Eu acredito que é um momento de troca entre marca, entre vocês que aplicam as nossas soluções, né, os integradores. Então, é muito enriquecedor quando vocês trazem a experiência de vocês. E principalmente quem já teve a experiência com o AP Storage, tá? Então, eu espero que vocês participem e que a gente consiga ter essa interação. Bom, vou fazer uma introdução aqui sobre a marca P-Systems e como é a nossa visão com relação à evolução da tecnologia. Então, a P-Systems, desde 2010, busca introduzir no mercado de energia solar equipamentos que aumentem a segurança, que aumentem o desempenho desses sistemas e que o cliente tenha autonomia. Então, o microinversor da P-Systems, ele veio para melhorar, otimizar, né, a geração fotovoltaica, isso em 2010. Em 2012, lançamos o primeiro microinversor multimódulos e assim veio caminhando a nossa jornada dentro do universo da geração. Observando as mudanças de mercado, seja na parte de legislação, seja até mesmo no posicionamento e comportamento dos clientes finais, em 2019, nós iniciamos o design, né, o projeto de um equipamento que armazenasse a energia que os nossos equipamentos, os microinversores, eles estavam produzindo, para trazer autonomia, para o cliente conseguir fazer um melhor gerenciamento da energia produzida. Isso começou em 2019 e foi um grande desafio. Né? Posso falar porque eu entrei, né, no mercado fotovoltaico em 2019, já em contato com a P-Systems, através, né, do time técnico da Ecore, e em 2019, o desafio era: vamos lançar um produto que consiga fazer o armazenamento, só que o microinversor ele tem a saída em corrente alternada. Ele já faz a conversão lá no telhado do cliente. Então, essa energia, para ser armazenada, a gente precisa transformar em corrente contínua. E isso foi discutido, levado todos os pontos em consideração, porque o objetivo era também, além de proporcionar que o cliente desfrute dessa inovação tecnológica, era que o cliente que apostou na P-Systems, que está no Brasil desde 2014, não tivesse que fazer um retrofit.
Então, o principal objetivo era criar um equipamento para armazenar energia que pudesse ser utilizado com um sistema fotovoltaico já instalado. E em 2021, nós trouxemos, foi o grande lançamento da solução AP Storage, que trouxe como grande diferencial o acoplamento CA. Então, o PCS, que é o primeiro modelo que veio para o mercado brasileiro, né, que é o Power Conversion System, que é justamente um conversor de energia, um sistema de conversão de energia, ele é um conversor bidirecional, justamente para que o cliente não tenha que fazer retrofit, que ele possa utilizar um sistema com microinversores, e essa interação direta com a rede da concessionária permite com que o cliente faça a recarga das baterias com qualquer topologia. Então, no meio desse desenvolvimento, no meio da descoberta desse produto que não fizesse com que os nossos parceiros, nossos clientes fizessem retrofit, nós desenvolvemos um produto que conversa, que consegue utilizar a energia produzida por qualquer tipo de sistema ou até mesmo quando não existe sistema fotovoltaico, para fazer a recarga da bateria. Então, o AP Storage, que é a nossa família de armazenamento, né, nossa família, nossa série para o armazenamento, introduziu no mercado brasileiro o PCS, o ELS. Então, quem acompanhou o webinário do dia 10 já está craque nos modelos e qual é o nome de cada peça, mas o PCS representa esse conversor. E nós trouxemos o primeiro modelo, que foi o ELS 5K, e agora a gente está trazendo, aumentando, né, nosso portfólio. Quem conhece a P-Systems aqui desde 2014 sabe que nós gostamos de ter um portfólio vasto, justamente para atender qualquer tipo de projeto. E agora o novo portfólio conta também com o 11.4 e com o LT, que é o trifásico 380 de 12 kW. Eu apresentei esses equipamentos no dia 10, tá? Então, outro diferencial, né, além de fazer essa conversão, de conseguir ter essa interação com a rede e controlar, né, esse fluxo de energia, é a função de backup off-grid. Então, para os equipamentos que eu vou conectar do lado de backup, os microinversores que estão conectados fisicamente desse circuito, eu vou conseguir controlar para que eles produzam na falta da rede. Então, isso é o primordial, né, principalmente para quem tem os equipamentos da nova geração da P-Systems e está sofrendo com oscilações ou quer ter o melhor aproveitamento da energia produzida, vai utilizar a energia que está sendo produzida diretamente ali por esse sistema para atender as cargas, fazer a recarga da bateria, reduzindo assim a interação com a rede da concessionária. Nós teremos também para clientes que não estão conectados à rede da concessionária. Então, eu recebo muitas perguntas, muitas solicitações se o AP Storage é compatível com uma rede 100% off-grid, e tudo parte do dimensionamento. Então, por isso que o tema de hoje, ele é primordial para que vocês consigam enxergar essas possibilidades, né? Para que vocês consigam entregar para os clientes de vocês a melhor solução. Então, vou apresentar um pouco aqui da estrutura, né? Da arquitetura. Como eu falei, nós teremos, se o cliente tiver um sistema fotovoltaico, seja ele com microinversor, com inversor tradicional, com otimizadores, qualquer tipo de geração que esteja conectada aqui através da rede, a gente vai conseguir fazer com que parte dessa produção seja direcionada para a recarga da bateria. E no momento em que a rede da concessionária ela estiver fora, a gente tiver uma falha da rede, o meu sistema que estiver conectado no lado de backup, ele continua a atender a necessidade dessas cargas, através da bateria e através da produção do off-grid. E isso, o off-grid, ele vai, se você tiver um microinversor da P-Systems, da nova geração, a gente consegue garantir que esse equipamento, ele continue produzindo. E a nova versão, o 11.4 e o LT, que é o 12, a gente consegue conectar
outras marcas também nessa microrede que é gerada pelo AP Storage. Então, essa é uma novidade do portfólio. Quem está acompanhando a evolução do AP Storage e conhece já o equipamento, o LS5K, o 5K ele conseguia fazer um off-grid com os modelos da AP Systems. No caso do 11.4 e do 12, nós conseguimos fazer essa microrede para outros fabricantes, para outros tipos de inversores. Então, a gente consegue manter essa produção com a desconexão da rede, mesmo se o cliente tiver outra marca conectada fisicamente do lado do backup. Tá? Então, essa é a nossa estrutura. E o cliente também consegue, quem acompanhou os nossos materiais sobre modos de operação, a gente consegue fazer com que esse sistema ele atenda essas cargas que estão conectadas no lado de backup, em conjunto com a bateria, reduzindo a interação com a rede. Nós chamamos essa de uma função de autoconsumo, onde eu vou otimizar a utilização da energia produzida. Então, o principal dessa parte do sistema que está conectada no backup é atender às necessidades da carga, e o excedente, ele não vai injetar na rede, ele vai fazer a recarga da bateria. Então, eu consigo trabalhar da melhor forma a produção do meu sistema para melhor utilizar a energia produzida. Então, essa é a nossa arquitetura. A gente falou bastante sobre esse tema no dia 10. E se a gente for comparar os diferenciais, né, do AP Storage e da AP Systems, a gente vai encontrar a flexibilidade que é essa independência do tipo de bateria. Eu acredito que essa seja a principal característica, né, o principal benefício que o AP Storage traz, que é você ter a possibilidade de escolher um módulo de bateria, um fabricante de bateria de baixa tensão e, de preferência, lítio-ferro-fosfato, que traga segurança, né, para a instalação, mas de uma marca que você consiga trabalhar o custo, né? Hoje, no mercado brasileiro, a gente optou, junto com o time da Ecore, de trazer junto com o módulo da Soluna. Então, hoje, o portfólio da Ecore, nosso distribuidor exclusivo aqui no Brasil, nós temos a formatação do kit com a bateria da Soluna. E quem está no mercado, acompanha, sabe que o módulo de bateria, ele é a parte mais cara do investimento para sistemas de armazenamento. O inversor, ele tem um custo mais barato e o que encarece é o módulo de bateria. Então, ter essa flexibilidade para negociar, não estar preso a uma marca específica de bateria, é um grande diferencial que nós trouxemos para o mercado brasileiro. Principalmente nesse momento que o armazenamento ele está como uma tendência, está evoluindo, está crescendo, e a gente precisa ainda atingir um patamar onde os módulos de baterias eles estejam com um valor mais acessível. Então, ter essa liberdade, flexibilidade para fazer essa negociação é sim um grande diferencial, sempre prezando pela segurança. Então, nós trabalhamos com baterias até 60 volts e de lítio ferro-fosfato. A nossa maior preocupação, como eu falei, no desenvolvimento do equipamento, era não ter retrofit. O cliente que apostou que tem um YC500, né, um dos primeiros modelos que nós trouxemos para o Brasil em 2014, que ele pudesse utilizar esse sistema para fazer a recarga da bateria, que ele pudesse utilizar o AP Storage de uma forma que ele não precisa substituir nenhuma peça. A comunicação hoje padronizada da P-Systems é o Zigbee, mas o YC500 era PLC, um comunicador mais antigo. E a gente não queria que ele substituísse esse comunicador para fazer a interação, a comunicação com esses equipamentos mais atuais. Então, o AP Storage ele vai conseguir, dentro do MA, com o mesmo acesso, conseguir visualizar a produção módulo a módulo, independente se é um YC500, se é um DS3D, um QT2D, e vai conseguir também ter fazer com que a recarga da bateria seja feita através da produção desse sistema. Então, essa é a nossa maior preocupação. A facilidade no comissionamento, evoluir o nosso portfólio, trazer avanço tecnológico, mas de uma forma simples, porque a gente entende que tempo é dinheiro, então o time precisa
produzir rápido em campo, ele não pode gastar horas em campo para fazer um comissionamento. Então, o objetivo é trazer essa facilidade, o comissionamento é feito em 5, 10 minutos no máximo. Então, manter a facilidade de instalação para que vocês não percam tempo em campo também é uma das nossas preocupações. E também trazer essa independência do sistema fotovoltaico. Quando o cliente utiliza um inversor que concentra as duas funções de geração e controle de armazenamento, ele tem um ponto único de falha. Então, se eu tiver qualquer tipo de problema no meu inversor, eu vou perder tanto a geração como o armazenamento. Eu não tenho mais acesso ao backup. Então, com um equipamento como o PCS, a gente consegue separar essas funções. A gente tem o equipamento fazendo a geração e para aquela situação de falta de energia, o PCS é ele que vai fazer o gerenciamento. Então, a gente separa essas duas funções e é esse ponto que é o grande diferencial para o dimensionamento do nosso portfólio. Então, a gente vai falar, né, sobre o dimensionamento, diferente do que é um inversor híbrido, ou até mesmo para aquele cliente que está buscando a geração fotovoltaica, eu preciso de geração, as informações que vocês vão coletar desse cliente são diferentes. Então, eu preciso os passos, né, para a gente consiga determinar qual é a formatação do kit, nós vamos fazer um levantamento dessas cargas que o cliente quer conectar do lado de backup. E é importantíssimo esse passo, porque o cliente pode sim determinar que todas as cargas da sua residência, da sua propriedade, no comércio, indústria, estejam conectadas no lado de backup. Tem uma pergunta? Uma pergunta, Beleza, acho que não tem nenhuma pergunta, né? Então, a gente vai fazer o levantamento dessas cargas, o cliente pode sim colocar todas as suas cargas da residência, do comércio, né, da sua propriedade como cargas essenciais e conectar ao lado de backup. Porém, isso vai trabalhar diretamente com o custo desse investimento. Então, a gente precisa trabalhar a expectativa desse cliente, porque às vezes ele pensa que vai fazer um investimento X, e aí ele se surpreende, né, com o valor, então a gente precisa trabalhar a expectativa desse cliente e fazer o levantamento das cargas que são realmente essenciais facilita no momento de montar a proposta para esse cliente. Né? Ele pode passar para você toda a relação das cargas que ele possui na casa dele, mas se ele conseguir determinar, a gente consegue até melhorar essa proposta para ele. Qual será a autonomia desse sistema? Então, quantas horas esse sistema ele ficará conectado? Essas cargas ficarão conectadas em uma situação de falta, né, da rede? E se ele quer ou não, se ele precisa ou não dessa solução off-grid. Existem N perfis de clientes, né? Os clientes e as necessidades, elas são diversas. E ter essa interação com o cliente final vai auxiliar muito na formatação desse kit e no investimento que ele vai ter que fazer. Então, hoje a gente vai falar pouquinho sobre. Eu apresentei os modelos, né? Então aqui eu vou simplesmente falar modelos bifásicos ou modelos monofásicos e trifásicos, não vou focar muito no nome do produto, tá? Então, quem tiver curiosidade, é só deixar a mensagem aqui que a gente vai dar um jeitinho de compartilhar os materiais que nós temos já sobre portfólio. Mas nós possuímos hoje no portfólio modelos bifásicos 220 que nos permitem a conexão de cargas bifásicas ou monofásicas, bifásica 220 ou monofásica 127. Com o LS 11.4, o transformador que a gente tinha de forma externa no LS5, ele está interno, então eu não preciso adicionar nenhum dispositivo, nenhum item externo para ter a conexão de cargas monofásicas 127.
E lembra que eu falei da gente identificar as cargas, a gente conseguir fazer com que o cliente priorize quais são as cargas, porque a gente vai precisar fazer a separação. Se eu tenho carga monofásica 127 e bifásica 220, eu preciso fazer o balanceamento dessas cargas. Então, eu tenho aqui uma situação com o LS 11.4. Então, eu teria aqui por carga, se eu fizesse a divisão de 11.4 por. Ah, então, eu só vou colocar aqui o fone porque acho que o som não tá legal. Aproveitando a pausa aqui da Mari, vocês estão me ouvindo bem? Vou começar com algumas perguntas aqui para ela. Já tem algumas perguntas aqui no chat. Vou fazer aqui para ela rapidinho antes dela continuar aí, tá bom? Vou começar com o Pepe, né? Ele perguntou aqui no começo da apresentação, eu pedi para ele ter um pouquinho de paciência para a gente começar e a gente já ia responder. Ele perguntou se é possível ter mais do que 10 kW combinando mais unidades. Ótima pergunta. Você está se referindo Primeiro, muito bom te ter aqui, Pepe, saudade de você, parceiraço. E você está se referindo ao paralelismo, né, dessas unidades. Por enquanto, o paralelismo de todos os modelos, ele foi descontinuado. Então, por isso que nós trouxemos o modelo 11.4 para atender aquela situação que a gente não estava conseguindo atender com o 5. Então, o 5, o LS5K, a gente conseguia, no primeiro momento, fazer a conexão de 2 unidades no máximo, ali em paralelo, só que o 11.4, ele teve essa mudança no hardware, nós adicionamos o trafo, colocamos interno, ele vai conseguir se comunicar com outras marcas, então nós enxergamos, nesse momento, que é um produto que traz alguns benefícios a mais, né, e atende também essa potência de 10 kW, que eram os projetos que a gente estava recebendo. Então, por enquanto, o 11.4, o LT e o 5 também, a gente não vai fazer a conexão em paralelo dessas unidades, tá? Então, a gente não trabalha em paralelo. O Ivan mandou algumas perguntas aqui, né? Eu já mandei mensagem para ele, a gente está conversando, então vou passar as perguntas dele aqui, depois a gente vai conversar com ele, né? Vou seguir para as próximas, então. O Rogério perguntou o seguinte: no LS5K, quantos microinversores podem ser controlados em backup? Ótima pergunta. Quem vai determinar a quantidade de microinversores, a potência que a gente vai conseguir gerenciar, é a menor potência que eu tiver dentro da solução. A solução AP Storage, nós trabalhamos com o PCS, né, o inversor, e o módulo de baterias. Então, eu vou pegar a menor potência desses dois, a capacidade da bateria, se for de 5 kW, se eu tiver um LS de 11, eu vou considerar 5 kW para dimensionar o sistema que estiver conectado no off-grid. Então, eu vou multiplicar ali, considerar uns 25% em cima dessa potência máxima, dessa menor potência desse conjunto, e aí eu vou ter ali a potência de microinversor. Tá? Se for utilizar um inversor de outra marca, eu considero a potência nominal. Então, em cima de 5, eu vou ter 6,25. Eu sou péssima fazer conta de cabeça, tá? Mas é basicamente 6 alguma coisa. E isso em potência de microinversor. Se eu for utilizar um outro fabricante, eu considero 5. Essa é a potência máxima que eu vou conseguir gerenciar no off-grid. Vamos lá, seguindo com as perguntas, então. O Edson perguntou o seguinte: com o sistema on-grid com microinversores já instalados, QS1A e DS3D, com a LS5K, preciso comunicar a concessionária ou algum adicional na homologação?
Então, nós tivemos no dia 10 muitas perguntas relacionadas à parte de homologação. O LS, o PCS, ele tem essa interação com a rede. Se você vai conectar ele à rede, ele vai funcionar de forma on-grid, ele vai utilizar também a energia da concessionária, vai injetar essa energia, depende muito da aplicação, mas tudo que estiver conectado à rede, a gente precisa passar por um processo de homologação. É por isso que os equipamentos, tanto o LS como os módulos de baterias, todos esses produtos, eles já estão certificados com o Inmetro. Caso vocês tenham algum tipo de solicitação diferente das documentações que nós já disponibilizamos, por favor, entre em contato com a gente, porque nós realizamos todos os testes, deixamos o equipamento em conformidade com todas as normas vigentes, justamente para facilitar nesse processo de homologação para sistemas que estão conectados à rede. E o Rogério perguntou o seguinte: em backup, todos os tipos de microinversores vão funcionar? Se for o portfólio da P-Systems, nós precisamos de uma função que é apenas a geração nova, então DS3D, no caso de um LS, QT2D, no caso, ou QT2 no caso do LT, possui, que é esse frequency shift. Então, ele faz essa inversão, esse switch, essa mudança de frequência, que permite que ele trabalhe no off-grid. Então, os modelos mais antigos, a gente não adicionou essa função. Então, por isso que eu não consigo montar um sistema de off-grid com os microinversores antigos. Então, eu preciso, para modelo microinversor da P-Systems, apenas DS3, a série DS3 e QT2. O Anderson também perguntou o seguinte: ele falou que hoje eles têm alguns desafios, né, para andar dentro das normativas, como a 17193 de 2025 do Corpo de Bombeiros. Então, com esse sistema é possível ter todos os respaldos de segurança e ainda trabalhar com híbrido. Sim, esse é o nosso objetivo, trazer equipamentos que estejam em conformidade com as normas vigentes. Então, o time, tanto da matriz como o nosso escritório aqui, até mesmo o time técnico da Ecore de produtos, a gente acompanha toda essa movimentação, né? O João Souza, engenheiro responsável da Ecore, participa ativamente na redação dessas normas, ele está sempre contribuindo, fazendo contribuições, e isso também nos ajuda a já deixar tudo preparado para que o produto ele atenda todos os critérios de segurança, que ele esteja em conformidade com as normas e com as recomendações vigentes. Então, como eu falei, o produto ele tá preparado para o mercado, está em conformidade, tanto o PCS como os módulos de bateria. Finalizando aqui as perguntas, o Eduardo Nicol tá aqui com a gente também. Nicol, um abraço para você, tá sempre com a gente, né? E ele fez uma pergunta e o Pepe já respondeu aqui ele no chat, né? Ele perguntou se o 11.4 também não será possível ligar mais de um em paralelo, né? E o Pepe reforçou aqui que não, né? Que você já tinha respondido. E com isso a gente finaliza aí a primeira rodada de perguntas, Mari. Ó, é sempre bom ter grandes parceiros aqui com a gente, acompanhando e contribuindo. Então, muito obrigada. Que aconteça essa interação. Eu acho que, como eu falei no começo, é um momento da gente trocar experiência e compartilhar conhecimento. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês, tá? Então, voltando aqui, recapitulando, nós temos aqui na tela um modelo bifásico, onde eu consigo conectar as cargas, tanto monofásicas como as bifásicas 220, e no LS 11.4, se a gente fizer a separação aqui para cada uma das fases, a gente teria 5.7, se eu não me engano, de potência, né, que vão ser injetadas ali, que o LS vai conseguir atender por fase. Se eu tenho uma carga bifásica, eu vou pegar a potência dessa que vai estar conectado nessas duas fases, eu vou subtrair do valor total do meu LS, e o que sobrar eu vou dividir entre as duas fases para a conexão monofásica. Tá? Então, ter esse cuidado para fazer o balanceamento ali, para não sobrecarregar, né, nenhuma das fases, é importante, tá? É um passo importante, por isso que o levantamento das cargas, entender a conexão dessas cargas, se a gente vai ter que fazer uma adequação física desse sistema, eu acho que para quem está trabalhando já com armazenamento, esse é um grande desafio, fazer a adequação do quadro desse cliente,
realocar essas cargas em um quadro diferente, em um quadro de backup. Então, isso pode ser, sim, um grande desafio. E fazer essa divisão aqui para que a gente tenha esse balanceamento, para não puxar, por exemplo, de uma única fase uma potência maior do que o LS consegue entregar. Então, por isso que eu trouxe esse exemplo aqui, né? Então, se eu tenho um LS 11.4, então a potência máxima que ele consegue atender simultaneamente é 11.400 watts, eu tenho cargas conectadas tanto do lado, tanto como bifásico como monofásico. Se eu tiver entre as duas fases aqui uma carga de 3 kW, eu vou pegar esses 3 kW, subtrair de 11.4, então eu tenho 8.4 kW restantes para dividir entre L1 e L2 e assim conectar as minhas cargas monofásicas. Então, esse restante, e aí eu não posso conectar mais, nesse cenário aqui, mais do que 4,2 de carga por fase. Então, essa é o cenário quando eu estou trabalhando com o equipamento bifásico 220. Se eu tenho se eu tenho um modelo monofásico, eu tenho uma fase e um neutro, então eu vou conectar as minhas cargas ali e eu vou ter 11.4 para atender todo esse sistema. No LT, eu vou ter as 3 fases e o neutro, e eu consigo atender, né, 3 fases. Então, eu consigo ter uma carga trifásica conectada, e eu consigo ter cargas monofásicas conectadas, monofásicas 220. Então, no LT, se eu tenho, por exemplo, eu vou ter uma carga trifásica aqui, consumindo 2 kW por fase, eu tenho na minha saída ali 12 kW, então eu vou subtrair 6 kW da minha carga trifásica, e o que sobra para eu trabalhar com as 3 fases seria 6 kW. Se eu tiver conectar uma carga monofásica, eu não posso ultrapassar esses 6 kW. Então, na verdade, 2 kW, né, por fase. Então, se eu pego uma carga monofásica, eu não posso ultrapassar 2 kW por conexão se eu for utilizar uma carga monofásica em um sistema que tem uma carga trifásica de 2 kW. Então, esse tipo de balanceamento, esse tipo de divisão das cargas é o que vai garantir o funcionamento, né, a conexão física ali, para que o LS não trabalhe em sobrecarga, não seja sobrecarregado e possa ter algum tipo de comportamento de falha. Então, essa parte do dimensionamento, ela é importante, tá, pessoal? Ô, Então, Mari. oi, que susto. Bom, eu vou aproveitar já, não queria deixar você passar para o próximo, porque o Lucas mandou uma pergunta aqui, o Lucas da Araci, né, também já está em contato aí com a gente, né, ele está sempre prestigiando a gente aí nos nossos eventos, lá na Intersolar, né, Lucas, junto à Ecore, e está aqui com a gente hoje no nosso webinário, e ele perguntou o seguinte, no caso desse modelo trifásico 380, ele consegue conectar um motor trifásico 220? A saída dele, ele vai ser um trifásico 380. Então, por enquanto, eu consigo atender cargas trifásicas 380. Tanto a entrada como a saída, eu atendo esse tipo de carga. Porém, nós teremos novidades, se Deus quiser, em breve, que vai ser o nosso trifásico 220. A gente está numa fase final de desenvolvimento. Eu sei que eu já prometi isso bastante para o Nicole, a gente conversou bastante sobre isso. Mas, Lucas, a gente vai trazer, se você tiver algum tipo de projeto com o trifásico 220, traga para a gente já estudando, criando dimensionamento, porque essa peça tá para sair do forno, tá? Aproveitando aí, o bom é que assim, o pessoal tá fazendo perguntas e a gente tem também aqui a participação do pessoal do suporte Decore, né? O suporte técnico Decore é o nosso suporte oficial aqui também no Brasil, né? E eles já estão respondendo no chat, né? Então o André tá aí respondendo também. Obrigada, André, pela sua ajuda. E o Anderson perguntou o seguinte: essa questão das cargas. Não sei se é uma pergunta ou comentário, deixa eu ver aqui. Essa questão das cargas é muito importante e gera muitas dúvidas, porque quando a energia da concessionária fica off, o sistema entra como
o sistema entra e a casa continua a rotina de consumo. O correto é ter um intervalo, é, é um intertravamento de cargas no físico quadro do cliente, ou o sistema por si só tem algum dispositivo de segurança? Uma pergunta, então. Fisicamente, você vai fazer a conexão dessas cargas, que, por isso que eu falei para a gente separar, entender quais são as cargas prioritárias, porque fisicamente você vai conectar essas cargas em um quadro separado, tá? Então, vai ser um quadro do lado de backup e, e a gente vai conseguir fazer esse controle, esse gerenciamento, e vai atender apenas essas cargas que estão conectadas Não, tá aparecendo, não no tá, tô lado ouvindo de nada. backup. Não tô ouvindo. Então, assim, a gente fisicamente, essas cargas elas já estão separadas, então não precisa ter um intertravamento para separar as cargas que estão conectadas diretamente na rede. Então, as cargas que estão conectadas, as demais cargas que estiverem conectadas à rede, no momento da desconexão, elas permanecerão desconectadas. E apenas as cargas que estiverem conectadas fisicamente nesse quadro de backup, elas serão alimentadas pela bateria, pelo sistema que estiver no off-grid, e a comutação é uma comutação de 10 milissegundos, justamente para que não tenha nenhuma percepção visual, para que qualquer equipamento que tenha uma sensibilidade maior não seja desconectado, para manter a conexão dessas cargas que são essenciais para esse cliente. Tá? Então, a gente está falando de uma residência, sim, mas se for uma situação, por exemplo, de um hospital, ou de uma clínica, onde aconteçam procedimentos médicos, estéticos, onde não pode ter a desconexão de algum aparelho, algum equipamento, ter essa comutação de 10 milissegundos é o que vai garantir que esse procedimento não seja interrompido, tá? Então, a comutação acontece em 10 milissegundos. A partir do momento que ele reconhece a rede, ele não vai entrar, vai fazer a conexão direta com a rede, tem o tempo ali do antilhamento, ele vai testar para ver se a rede realmente está estável, e aí, no momento que o LS identificar que a rede está segura, ele vai fazer a conexão com a rede e vai fazer esse bypass para que as cargas continuem sendo alimentadas pela rede, mesmo do lado de backup. O Anderson já até agradeceu aqui no chat, Mari. Deixa eu voltar aqui. O Juvencio mandou uma pergunta aqui, ele que também sempre está com a gente aqui nos nossos webinários, né, nas lives, acompanha sempre a gente. Ele perguntou o seguinte: não entendi direito, o QS1A não consegue fazer backup ou seria ele consegue fazer, porém não consegue funcionar como off-grid? Os modelos antigos do nosso portfólio, então YC500, 600, QS1, QS1A, YC1000, desculpa, eles vão conseguir atender, fazer a recarga da bateria, mas uma conexão fora do lado do off-grid. Então, eles vão estar conectados com a rede, fazendo toda essa interação, e a produção desse sistema, ela vai ser direcionada para fazer a recarga da bateria. Se você quer uma operação off-grid com os micros inversores da P-Systems, os modelos novos do nosso portfólio, eles já possuem esse frequency shifting, que é esse alternador de frequência que faz com que o equipamento consiga produzir no off-grid. Então, fisicamente, o hardware já está preparado para essa conexão do lado do backup, mantendo assim o sistema produzindo nessa desconexão da rede. Esses equipamentos mais antigos, eles não possuem essa função. Então, por isso que você não vai conseguir conectar o equipamento para continuar produzindo como off-grid, na desconexão da rede. Mas se esse sistema está conectado à rede, você vai conseguir pegar a produção desse sistema e fazer a recarga da bateria. Seguindo aqui com as perguntas, então, eu tô achando engraçado que o pessoal tá conversando bastante aqui no chat, eles já estão perguntando e respondendo, né? O Vinícius da T8M também tá aqui com a gente, né? E o Pepe perguntou o seguinte, né? Se o LS aguenta o chuveiro 7,5 em 220. E o Vinícius já até respondeu aqui para ele, vou trazer a resposta do Vinícius, mas depois a Mari complementa aqui, né? Ele falou que, na opinião dele, não vale a pena ligar o chuveiro em carga backup, pois pior consumidor em pico de partida. Então, se você puder comentar aí pra gente, Mari.
No time da T8M, nós tivemos um caso, né, bem específico sobre o acionamento de uma carga que ultrapassava ali a potência máxima do LS5, no caso, que pode chegar até 7,5 por 10 segundos. Então, a gente, nesse acionamento ali na partida desse motor, acabava entrando em proteção porque ultrapassava a potência máxima. Então, o time da T8M, Vinícius aqui, é expert em LS, e respondeu corretamente. Então, a gente precisa entender como que é o comportamento dessa carga na partida, porque existem, né, se você considerar apenas a potência ali da operação, do equipamento já em funcionamento, a gente pode estar mascarando ali uma partida maior, e o LS, ele aguenta, sim, a partida por 10 segundos. Então, eu consigo atender uma carga de 7,5, 12... Ixi, eu preciso pegar agora o valor do 11,4, desculpa não lembrar de cabeça, não sei se é 17. Se o André do suporte tiver aí, souber, André, coloca aí no chat rapidão. Mas eu consigo atender algumas cargas durante 10 segundos, um valor maior do que a nominal do equipamento, porém, se ultrapassar, aí esse equipamento entra em proteção. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado nesse dimensionamento e entender como é o comportamento na partida desse motor. O pessoal tá respondendo aqui. Acho que é 17 mesmo. Não sei se o André tá online aí, mas acho que é 17 mesmo. É isso mesmo, é 7,1. O André mandou aqui em 10 milissegundos, né? A comutação do LS, ó. Tipo, isso que eu amo o time da Record. A resposta da ponta da língua aí. Obrigada, viu, pessoal, pela participação. Bom, Bom, deixa eu ver aqui se tem mais algumas perguntas, porque eles estão conversando aqui no chat, então deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que ficou sem responder, sem ser a, a do restante do pessoal que já mandou. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Se ficou alguma pergunta que a gente ficou sem responder, por favor, mandem de novo aqui no chat, porque o pessoal tá conversando e aí tem bastante mensagem. Então, se ficou alguma pergunta que nós não respondemos, mandem aqui novamente que a gente vai responder, tá? O Nicole acabou de fazer um comentário aqui. Ele falou que, além disso, é necessário entender que não vai ter só o chuveiro como carga. Afinal, a pessoa não vai tomar banho no escuro. Ainda deu algumas risadas, né? É complicado, motores e resistências e similares como aquecedores de piscina e etc. Demanda muito potente e capacidade de armazenamento. Demanda muita potência, né? E capacidade de armazenamento. não, perfeito. Viu como essa troca ela é primordial? É exatamente isso. A gente precisa considerar, identificar quais são as cargas, qual é o comportamento dessas cargas, para conseguir atender o cliente de uma forma efetiva, né? Sem nenhuma surpresa. Então, voltando aqui para o exemplo, né, que eu trouxe hoje de dimensionamento. Então, diferente do sistema de geração com o API Storage da P-Systems, eu vou considerar o consumo dessas cargas, a potência instantânea de consumo da carga, né? Então, considero a potência, o quilowatt, eu considero o quilowatt-hora para determinar quantas horas essas cargas vão ficar conectadas. E nós fizemos um levantamento aqui de um cliente hipotético. É uma residência, e dentro dessa residência ele possui 2 geladeiras, né? 127, com a potência de 300 watts, uma lava e seca 220, com a potência de 2.500, 2 computadores, né, duas tomadas ali que vão atender os computadores 127, uma potência de 250, 10 lâmpadas que serão conectadas utilizando uma potência de 150. Então, com base nesse levantamento, a gente vai conseguir determinar qual é o produto que eu vou escolher. Como eu falei, nosso portfólio, nós temos equipamentos, o LS5K, para equipamentos monofásicos 220, que podem ser conectados bifásicos e monofásicos, dependendo do modelo, SP ou SG. E nós temos também o 11.4, chegando agora na plataforma da Ecore, e o LT para atender cargas trifásicas. Nesse cenário aqui, nós temos apenas cargas monofásicas e bifásicas, né? Então, eu não vou considerar, para esse exemplo aqui, o LT. Então, eu vou agora, com o levantamento dessas cargas e quantidade de equipamentos, a gente vai conseguir fazer o dimensionamento e escolha do modelo.
Como ultrapassa a potência nominal de 5K, então a gente vai escolher o modelo 11.4. Como eu tenho cargas que estão conectadas bifásicas, eu preciso do modelo SP. Então, o modelo que a gente vai colocar lá no nosso kit na plataforma vai ser ELS 11.4 para atender essa potência de 5.1. E como eu tenho cargas bifásicas, SP, quem acompanhou a live do dia 10 vai saber que SP significa split phase, que nos Estados Unidos significa fase dividida, mas aqui no Brasil é o nosso bifásico, tá? A nossa tradução aqui ao pé da letra vai para o bifásico. Então, eu vou trabalhar com duas fases. Lembra que a gente precisa fazer a divisão dessas cargas? Então, eu tenho uma carga bifásica de 2.500. Então, ela estará conectada no L1 e no L2, 2.500 subtraindo de 11.4, me restam 8.900 watts ou 4.500 watts por fase. Então, o restante das minhas cargas que serão conectadas no monofásico, eu preciso dividir dessa forma para que não ultrapasse 4,45 kW por fase aqui. Então, aí a gente fez a divisão aqui. Eu tenho a carga bifásica L1 e L2. No L1 e neutro, eu tenho 1.300 watts. E no L1, no L2 e neutro, eu tenho 1.300 watts. Aqui foi uma jogada para facilitar a vida de quem está falando, tá? Tudo programado para que as contas ficassem bonitinhas, que a divisão ficasse perfeita, mas na residência, na propriedade do cliente, eu sei que esse é também um desafio. Vocês vão, o importante é não ultrapassar por fase essa potência restante. Então, eu preciso considerar o que é bifásico e o que é monofásico para não ultrapassar esse valor. Não precisa ficar divididinho aqui, bonitinho. Eu poderia ter colocado as duas geladeiras, colocado os dois desktops em uma mesma fase, não precisava separar dessa forma. Mas aqui só para ilustrar, só para ficar bonitinho aqui na apresentação, tá? A gente dividiu dessa forma. Aproveitar e fazer mais algumas perguntas aqui, que hoje o chat tá bombando. O pessoal tá participando bastante. O Nicole mandou o seguinte: não seria possível instalar em paralelo vários LS no modo on-grid e quando entrar no modo off-grid, deixando quadros de backup com circuitos distintos de cargas prioritárias separados para cada inversor? Então, a gente precisa fazer essa separação física, porque o LS ele vai ficar gerenciando, né? Então, ele fica gerenciando ali qual é o consumo. Se a gente não tiver essa divisão e deixar esse equipamento, seria a mesma coisa de colocar ele em paralelo, para que, entra agora o LS1, entra agora o LS2, ele não saberia fazer essa separação. Então, por isso que a gente precisa ter essa separação e conexão física para cada LS, para que ele entenda que esse grupo de cargas é a que ele precisa alimentar, o controle também dos inversores na parte de off-grid. Então, para não deixar o equipamento maluco, a gente precisa dessa separação física. Deixa eu ver aqui se tem quais mais perguntas que temos aqui. A Nicole comentou isso. O Ivan também mandou uma pergunta aqui que ficou sem responder, ó. Vou voltar aqui na pergunta do Ivan. A questão da limitação no paralelo, está em limitação de hardware ou alguma coisa que pode ser liberada posteriormente com atualização de firmware? Por enquanto, nós tivemos uma limitação do firmware. Então, foi descontinuada nesse momento, até mesmo porque a gente está trazendo um equipamento que já estava atendendo boa parte das demandas que a gente recebe aqui. Então, o 11.4, a gente só podia, na verdade, conectar dois LS5K, atendendo 10. Então, com o 11.4, com todas essas funções já integradas, ele está fazendo mais sentido. Mas conforme a gente for entendendo a demanda do mercado, a necessidade de conectar mais peças em paralelo, a gente vai eu sei que é possível fazer alteração do firmware para garantir o paralelismo, mas por enquanto está descontinuado.
O Adilson perguntou o seguinte: se esse seu cenário desse um total de 4,8 e usasse um equipamento de 5 quilowatts, não teria problema com os picos dos motores da geladeira e da máquina lave-seca? Se fosse 4,8 total. Então, a gente pegaria a potência somada dessas cargas, a conexão. É justamente isso que nós falamos com relação ao chuveiro. A gente precisa entender qual é o comportamento desses equipamentos no momento de partida. Então, se é um equipamento que tem uma partida que estará conectado a todas essas cargas, que todas essas cargas serão conectadas no LS, e durante a partida esse equipamento excede a potência máxima que ele consegue entregar, no caso do 5, 7 não, não, 7,5, tá certo. 7,5 a gente consegue atender até 10 segundos. Se ultrapassar esses 10 segundos, ou ultrapassar 7,5, o equipamento entra em proteção. Então, a gente precisa entender, nós tivemos com a T8M a situação a gente pode conectar essa carga, só que a gente precisa que as outras estejam desligadas no momento da partida. Então, a gente conseguiu organizar dessa forma, para o cliente não ter que fazer a substituição de produto. Então, assim, a gente consegue organizar, mas não pode ultrapassar esse valor máximo do que o equipamento consegue entregar. Então, se é um caso do 5, 7,5 durante 10 segundos, se durar isso a partir do seu equipamento, tudo bem, você não vai precisar, você pode utilizar no equipamento menor, com uma potência menor. Se essa carga ela chega no limite do equipamento e eu sei que vai demorar mais tempo, aí eu tenho que conectar um equipamento com a maior potência de saída. Vamos lá, temos bastante aqui ainda. O Renato perguntou o seguinte: e quando temos vários LS para alimentar um QT2 trifásico? Ou é um quadro trifásico? Eu não entendi bem aqui, mas você complementa, Mari. Isso pode ser feito para fazer o time shift? Você está falando para a gente colocar LS para emular uma rede trifásica, seria isso? O LS, ele atende cargas mono ou bifásicas, e microinversores mono ou bi. Se você tem um QT2, que é um equipamento trifásico, você precisa do LT. Aí a gente vai ter o LT para o QT2 220, e o que a gente já tem em portfólio, tá na plataforma da Ecore também, é o LT12, que é para um equipamento trifásico 380. Então, ele vai atender sistemas com o QT2D. Agora, se você está falando numa conexão do lado da rede de um equipamento trifásico para fazer apenas a recarga da bateria, a gente vai utilizar duas fases desse equipamento trifásico para atender a necessidade da bateria. Mas aí é só isso, não existe um controle ou o LS emulando uma rede trifásica para controlar ou gerenciar equipamentos trifásicos, tá? Tanto na parte da carga como na parte de microinversores. E o Juvens perguntou o seguinte: com certeza o equilíbrio de fases será a melhor forma. Porém, caso haja algum desequilíbrio dessas fases, haverá algum problema? Você precisa respeitar a potência máxima. Então, como eu falei, aqui a gente preparou de uma forma para ficar bonitinho para a apresentação, mas no cenário real, isso quase nunca vai acontecer de a gente ter uma perfeição assim dessa separação, desse balanceamento das cargas. Então, o que você precisa respeitar é a potência máxima. Então, aqui nós temos uma situação onde eu tenho uma carga bifásica que está consumindo 2.500. Eu vou tirar e o restante, esses 8.900 watts, eu tenho que dividir nessas duas fases. Eu não posso conectar mais 8.900 watts no L1, por exemplo. Isso vai sobrecarregar a peça. Então, eu vou, ao máximo, fazer o balanceamento, mas respeitando essa potência máxima restante para cada uma das fases. Então, é só isso. Eu não preciso manter 1.300 e 1.300, como está aqui no exemplo. Eu poderia ter colocado 2.000. Eu consigo conectar por carga sem causar uma sobrecarga, né, nas fases, 4.450. Então, eu poderia limitar aqui, conectar 4.450 no L2, mas eu não posso ultrapassar esse valor, tá? E o Pepe perguntou qual a potência das baterias que utilizaremos no LS 11.4 SP. Qual a quantidade máxima que conseguimos colocar?
ótima pergunta. Hoje, como eu falei, a gente está trabalhando com equipamentos que estão certificados, que estão em conformidade com as normas de segurança. A Ecole está trabalhando junto com o time da sua aluna para fazer o registro dos modelos. Hoje, o que eu já estou acompanhando e tenho certeza é o EOS 5K, que é um modelo de 5 kW da sua aluna, ele já tem a certificação do Inmetro. Então, já está regularizado para qualquer tipo de sistemas que vocês vão homologar, a gente já tem a certificação do Inmetro. Então, o kit com o 11.4 está com esse modelo, EOS 5K, que é o que eu vou trazer aqui no exemplo, tá? Mas a Ecole trabalhou com 9.6, a Soluna também tem 10, a P-Systems agora também vai ter o modelo de 10K, então a gente vai, para o futuro, a gente vai adicionar novos modelos de baterias, acredito, precisa alinhar isso com o time da Ecole, mas por enquanto, no portfólio, a gente está trabalhando apenas com o 5K. Ele perguntou se ligaríamos as duas baterias em série no LS 11.4. Vocês vão fazer esse paralelismo, né, das baterias e dentro da plataforma da Ecole vocês vão encontrar também uma Combiner Box, que é para associação de até 4 módulos de baterias da Soluna e essa associação conectar na entrada do AP Storage. Então, a gente vai conseguir conectar ali com a Combiner Box, tá? Não é o máximo que a gente vai conseguir gerenciar com 11.4 de baterias, mas se vocês quiserem utilizar no equipamento, né, para facilitar ali a conexão dessas baterias em paralelo, a gente vai utilizar a Combiner Box com até 4 módulos do 5K, mas o LS, o 11.4, ele não limita a quantidade de baterias. Quem limita é a própria bateria. Então, hoje, acredito que o datasheet da Soluna traga 12 módulos da bateria 5K. Eu peço que vocês tragam essas situações onde ultrapassem muito a quantidade de baterias para fazer uma validação com a matriz, né, da P-Systems, e eu já consegui uma validação com 8 módulos de baterias, tá? Da 5K e da 9.6 também. Então, se você tiver algum projeto que demande uma quantidade maior de baterias, acima de 8, né, 8 módulos, pode me trazer, me manda um WhatsApp que eu faça a validação só para a gente garantir que vai funcionar 100%. Então, não tem uma limitação da capacidade de baterias que ele vai gerenciar, quem limita é o fabricante da bateria, hoje a Soluna fala 12, mas eu já consegui essa liberação, uma validação com 8 módulos de baterias. Eu vou para a última do Pepe, depois eu dou continuidade nas perguntas, então, para a gente seguir, né? O Pepe falou o seguinte, então, com 4 baterias ligadas via Combiner Box, em carga máxima, teríamos, então, 2 horas de autonomia com o LS 11.4? Aí depende das cargas que você vai conectar. Então, o próximo passo aqui, eu até vou... é a gente determinar a autonomia. Então, quantas horas essas cargas estarão conectadas? Porque a gente faz o levantamento da potência que o LS precisa atender quando todas as cargas estiverem conectadas. Mas, às vezes, o cliente não vai utilizar as cargas juntas. Então, a gente vai ter essa flexibilidade para determinar. Então, né, tudo, a quantidade de horas, a autonomia, às vezes ele vai utilizar a maior parte dessas cargas conectadas no momento que tem produção do meu sistema. Então, o sistema acaba atendendo a maior parte dessas cargas, mesmo na desconexão com a rede, se eu dimensionar meu sistema de uma forma que consiga atender as cargas e fazer a recarga de bateria, meu sistema acaba atendendo boa parte dessa necessidade. Então, a quantidade de horas, você pode começar o dimensionamento e ter o dimensionamento dessa forma, mas quem vai me dizer é essa formatação, como essa carga será utilizada. Então, já aproveitando o gancho, nós temos aqui, né, dentro desse cenário, a gente vai conversar com o cliente quantas horas essas cargas permanecerão conectadas. Aqui eu fiz uma estimativa, fiz como se o sistema fosse estar desconectado da rede no momento de um apagão, por exemplo, onde a rede fique bastante tempo desconectada. Mas se é um cliente que mora numa região onde sofre apenas algumas oscilações, no máximo que ele
ele fica sem energia de 1 a 2 horas. Você pode considerar isso no projeto, para reduzir a quantidade de módulos de bateria. Mas aqui eu estou fazendo uma situação onde ele possa ter uma desconexão por dias. Então, eu estou fazendo aqui um levantamento. Então, as duas geladeiras estariam conectadas por 5 horas, a máquina de lavar utilizada durante 2 horas, esses pontos de tomadas 8 horas e as lâmpadas por 4 horas. Então, a gente precisaria, né, para atender toda essa autonomia, toda essa quantidade de tempo que as cargas estariam conectadas, 18 kWh. Então, eu preciso de 18 kW de bateria. E aí, onde a gente vai entrar no que nós temos hoje em portfólio, como eu falei, já está homologado através do Inmetro, portaria do Inmetro, então é um equipamento que a gente já consegue fazer a homologação tranquilamente. A Soluna EOS 5K, que tem uma capacidade de 5,12 kWh, tem o BMS integrado, então para fazer todo esse gerenciamento, para que a gente consiga, né, ter as informações do que está acontecendo com as células dessa bateria dentro do monitoramento, caso aconteça alguma falha ou sobretensão da bateria, a gente consegue ter todas essas informações dentro do MA. Ela tem um DOD de 90% e um grande diferencial da Soluna é a expectativa de vida, né? Então, a previsão de vida útil desse equipamento, que são 6.000 ciclos. Então, é uma bateria que foi projetada, se você fizer o ciclo completo durante o dia, todos os dias, essa bateria tem uma previsão de vida útil de 16 anos. É uma garantia de 10 anos, como é o LS da Persistence, e a bateria também tem 10 anos de garantia, mas com essa previsão de vida útil de 16 anos. Então, é um grande diferencial, uma tranquilidade para quem está fazendo investimento. Então, nesse cenário, onde eu preciso de 18 kW de baterias, eu vou utilizar 4 módulos, né, da Soluna. Esses 4 módulos vão entregar 20,48 kWh, considerando aqui a capacidade de armazenamento da bateria, de entrega da bateria. Então, eu preciso, para formatar o meu kit, 4 módulos de baterias e um LS 11.4. Considerando que esse cliente fique desconectado da rede, talvez por dias, às vezes ele mora lá em São Paulo, onde às vezes, né, do nada cai um poste e aí não tem funcionário para fazer a substituição e o cliente fica sem atendimento durante uma semana, por exemplo. Então, pegando essa desconexão, é essencial que ele tenha um sistema do backup off-grid. É obrigatório? Não é obrigatório. Então, o cliente ele pode adquirir, sim, dependendo da aplicação desse projeto, módulos de bateria, então o A4 EOS e um LS para ter um backup caso aconteça uma desconexão, ou até mesmo se ele quer melhorar a sua fatura de energia. Eu vou produzir com o meu sistema conectado no on-grid, fazer a recarga da bateria no momento que o meu sistema está produzindo, e no momento que o meu sistema não estiver sem produção e a minha tarifa for maior, eu posso injetar a energia das baterias e gerar créditos na concessionária. Então, ele pode trabalhar também para a economia. A gente pode trabalhar dessa forma. Então, pensando nessas aplicações, no nosso exemplo aqui, o cliente ele vai precisar de um sistema off-grid. E a adição de módulos fotovoltaicos e microinversor a um kit, né, com armazenamento, ele vai caracterizar também um kit gerador fotovoltaico. Então, a gente tem, né, isenção de ICMS, a gente tem alguns benefícios quando a gente formata um kit fotovoltaico, e isso traz o benefício também para o PCS e para os módulos de baterias. Então, por isso que a gente vai colocar aqui, já sabendo que a gente vai ter essa redução ali do investimento, mas também pensando e planejando uma produção no off-grid. Aí entra o que eu já respondi, a gente tem 20 kW de baterias, mas eu tenho um LS que consegue entregar 11.4. Então, eu vou pegar a menor potência
No caso, eu vou utilizar microinversores da P-Systems, então eu consigo adicionar 25% aqui a mais. Então, eu vou ter em sistema fotovoltaico, em microinversores, 14,25 kW AC, que é de microinversor, tá? A potência do microinversor. Considerando os modelos que nós temos em portfólio, a gente vai trabalhar lá com a Ecore para formatar um kit, conseguir alguns descontos. Então, a gente tem o DS3D, a gente está falando de um LS, né, monofásico ou bifásico 220. Então, eu consigo conectar os DS3. Pode ser o DS3H e DS3D. Posso considerar os dois modelos no mesmo circuito. Só que nesse caso eu vou considerar o DS3D, que se conecta a 4 módulos, tem 2.000 watts de potência, e nesse caso aqui, eu consigo, como eu trouxe, né, o perfil desse cliente é que ele pode ficar desconectado da rede por alguns dias. Então, ele vai precisar de uma solução 100% off-grid. E esse 100% off-grid, é importante, né, ressaltar aqui, eu preciso considerar que a produção, então eu preciso fazer também o dimensionamento, o cálculo, a simulação de geração para saber se a produção desse kit que eu estou formatando, né, o maior kit que eu consigo conectar do lado de backup, ele vai atender as cargas e conseguir fazer a recarga das baterias. Por quê? O LS ele pode trabalhar numa função desconectada 100% da rede, mas eu preciso garantir que as baterias ali elas não tenham um nível abaixo de 20%. Então, dentro lá do MA, vocês vão ver 50%, 20%. Isso tudo é a capacidade de carga desse bloco de baterias, tá? Então, se eu tenho 4 módulos de baterias, então elas reduziram aonde o somatório ali desses 4 módulos estão entregando, possuem 20% de carga. Então, eu não posso ter uma redução abaixo desses 20%. Eu posso considerar isso já no meu dimensionamento, então, aonde eu defini que eu preciso de 18 kW, eu posso considerar aqui no cálculo, adicionar 20% para que o cliente não tenha nenhum tipo de perda. Ou eu posso configurar isso dentro do MA, para que o afundamento máximo, né, o SOC, o SOC, ele não esteja abaixo de 20%. Porque se eu tiver uma situação 100% off-grid e o meu nível de baterias estiver abaixo de 20%, eu não consigo inicializar o LS para que ele emule a rede, gere a micro-rede, para que os equipamentos continuem produzindo no off-grid. Então, esse passo aqui, esses 20%, ele é extremamente importante ser considerado para que não tenha esse afundamento. Então, no momento que eu estou projetando o meu sistema que vai operar no off-grid, eu preciso considerar isso. Esses equipamentos, eles vão conseguir atender as cargas no momento da produção desse sistema, gerar excedente para fazer a recarga das baterias, e esse consumo noturno que meus microinversores não vão conseguir atender, ele vai ser, as baterias são suficientes, considerando que eu preciso ter no mínimo 20%? Então, essas são algumas perguntas que a gente precisa fazer, e por isso que é importantíssimo entender qual é o perfil de consumo desse cliente. Vamos de perguntinhas aqui, Mari. O Ivan está participando bastante aí com a gente também, né? Ele fez um comentário até que ele ficou sem mais de 5 dias seguidos sem energia por queda de árvore, né? Exatamente como você comentou aí. Por isso que ele está procurando aí uma solução para a contingência, rodando ainda com os inversores existentes lá dele, né? E o Pepe perguntou o seguinte: podemos chegar até 14,5 kW para alimentar as cargas off-grid? Qual a potência do kit fotovoltaico para tudo isso? Tem alguma regra prática? Você vai ter esses 14, deixa eu voltar aqui o slide, onde eu trago a potência. Então, esse 14 kW aqui é a potência de microinversores. Então, não existe um quilowatt pico máximo. Eu vou estar limitada à potência máxima nominal ali do microinversor, se for no caso da P-Systems, né? Se for um inversor
tradicional, um outro tipo de inversor, o meu limite vai ser a potência máxima, nesse caso aqui, do LS. Então, eu consigo conectar o inversor até 11.4. Se for um microinversor, eu consigo ter esse adicional. Então, isso aqui é a potência máxima do microinversor. E se você observar aqui no meu kit, que era o slide que a gente estava, eu coloquei 28 módulos fotovoltaicos, porque é o que o equipamento, é o que seu projeto vai pedir. Eu consigo conectar módulos de altíssima potência no DS3D, por isso que foi a escolha. Ele consegue entregar 2 kW para o LS, para gerenciar, e eu posso conectar módulos de 660, acho que a Equare está trabalhando com 710 já, então eu posso, não tem um limite de quilowatt pico, a limitação é a potência de saída do microinversor. E o Anderson perguntou o seguinte: esse sistema do lado de backup, quando não estiver em uso no off-grid, ele injeta na rede a energia produzida? Ele pode injetar sim, aí é tudo através do modo de operação. Quando você estiver no modo backup, do alto consumo, ele vai priorizar o abastecimento, o atendimento das cargas e a recarga das baterias. Mas se você estiver em modo avançado, a gente pode utilizar a produção desse sistema, mais as baterias, para fazer a injeção da potência que você vai determinar ali dentro desses perfis que você cria. Então, aqui nós chegamos na formatação, né, do kit gerador, com 7 microinversores DS3D, atendendo ali a potência máxima de microinversores, com 28 módulos que vão, aí entra a parte de projeto, dimensionamento da parte de geração. Eu preciso entender se essa geração atende carga, atende recarga de baterias, então quanto de energia esse sistema vai produzir. Então eu posso escolher o módulo que eu quiser. Aqui eu estou colocando o máximo, né? Mas eu poderia reduzir também esse sistema fotovoltaico do lado de backup. Poderia colocar um microinversor e um módulo apenas para formatar o kit para o cliente ter isenção. Mas considerando que a gente está trabalhando com uma desconexão de alguns dias da rede, a gente formatou o maior kit possível para atender a geração e a recarga das baterias. Então, esse é a parte final do nosso dimensionamento. Eu trouxe aqui também a nossa novidade, né, para o mercado, que em breve também estará disponível aqui para o mercado brasileiro, que é o Easy High. Diferente do que nós falamos aqui do AP Storage com o PCS, aonde eu tenho a produção do fotovoltaico separado do armazenamento, o Easy High ele é um microinversor híbrido. Então, eu vou ter as entradas para o fotovoltaico, eu tenho a conexão com a rede, eu tenho também o off-grid, onde eu posso conectar microinversores para que trabalhem na forma do off-grid para fazer a recarga da minha bateria, e todas essas entradas a gente vai conseguir atender as cargas que estão conectadas fisicamente do lado de backup. Então, o dimensionamento desse equipamento, ele vai seguir algumas premissas diferentes. A gente vai misturar tudo isso que a gente aprendeu hoje a gente conversou hoje, sobre o AP Storage, o acoplamento CA e essa independência, mas também a gente vai considerar uma parte de produção própria, né, do Easy High, porque ele é um microinversor. Então, para falar mais sobre o dimensionamento, como nós já excedemos um pouquinho aqui no tempo, a gente vai marcar um encontro específico para falar de dimensionamento do Easy High, mas eu não queria perder a oportunidade de apresentar o equipamento. É um equipamento que consegue atender projetos com a potência menor, ele tem uma proposta para atender essas necessidades de cargas que o 11.4 não atenderia, ou um 5 não atenderia, então uma necessidade de carga menor, porém ele tem todas essas possibilidades de conexão. Ele é um mini PCS com o microinversor integrado. Então, ele faz tudo isso que nós aprendemos sobre o PCS, esse gerenciamento, esse controle, a gente consegue ter essa flexibilidade de ter outros microinversores produzindo no off-grid, ele também produzindo aqui nas suas entradas e refazendo a recarga,
Outro diferencial é que a comunicação dele é integrada, então eu não vou precisar conectar uma ECU para ter o gerenciamento dessas entradas aqui, para saber quanto que está produzindo em cada uma das entradas. Então eu consigo enxergar tudo isso dentro do MA. Para quem tiver curiosidade, essa é a arquitetura, né, a conexão desse equipamento. Já expliquei que a gente vai conseguir conectar equipamentos, microinversores trabalhando aqui no off-grid, os módulos, a bateria, fazendo tudo isso, a manutenção e a conexão das cargas que a gente vai eleger como carga prioritária. E prometo, se vocês pedirem e quiserem, a gente vai fazer um momento para falar mais sobre o dimensionamento do Easy High, das suas aplicações, só para a gente não estender muito aqui o nosso tempo. E nós estamos caminhando aqui para o final do nosso webinário, do nosso bate-papo. Eu peço que vocês acompanhem sempre as nossas redes, porque a gente está empenhado, nosso time aqui, junto com a Bia, empenhado em abastecer e manter conteúdo sobre armazenamento, tudo que a gente tiver de novidade com relação ao portfólio e a aplicação. Então, eu já vou agradecer muito a participação de todos vocês, todo mundo que ficou aqui até agora. E aí eu abro aqui para perguntas para a gente ter mais uma troca. Então, o pessoal da T8M chegou aqui agora, Maria Luísa, os meninos que